A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que vão ouvir este áudio. Meu nome é Solange Souza, eu sou a irmã Solange Souza, daqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, aqui em João Pessoa, como vocês já sabem um pouco. Eu estou aqui com a irmã Thalia hoje para trazer uma nova experiência que aconteceu no dia 9/7/2019. Semana passada, na terça-feira, essa semana, na verdade, na terça-feira. Na terça-feira, na nossa igreja, é culto doutrinário, culto de doutrina. E eu acordei pela manhã, e quando eu acordei pela manhã, eu pedi ao Senhor uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra falando a respeito de perdão. Perdão e misericórdia, na verdade. E eu passei o dia meditando naquela palavra, e quando chegou a noite, no culto, chegou a hora de pregar, eu já estava com a palavra preparada, e eu li versículos que estavam escritos em 3 livros. Em Mateus, li em Lucas, fui lendo conforme o Espírito Santo me direcionou. Uma das passagens que eu li foi a respeito daquele versículo que diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz. E o outro, que eu me recordo bem, que foi basicamente a palavra oficial, falava daquela parábola de um certo rei que pediu conta aos seus servos. E essa palavra que eu li, ela está escrita em Mateus, capítulo de número 18. Ela está a partir do versículo 23 em diante, que vai falar que o reino dos céus é semelhante e pode se comparar a um rei que pediu conta aos seus servos, e ele começou a fazer as contas e foi-lhe apresentado a dívida que cada pessoa tinha para com ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o primeiro servo devia 10.000 talentos. E aí em seguida vai dizer que ele não tinha como pagar, e agora o seu senhor manda vender a sua mulher, os seus filhos e todos os bens que ele tinha para poder pagar aquela dívida dos 10.000 talentos. A Bíblia ainda diz que aquele homem agora se prostra, reverencia, e ele começa a pedir misericórdia. E ele diz: Senhor, seja generoso para comigo e eu vou te pagar tudo. Aquele homem, aquele senhor, tem misericórdia daquele servo e, movido de íntima compaixão, solta ele e perdoa a dívida dele. Só que a Bíblia declara que quando aquele homem sai diante do seu senhor, ele encontra agora um conservo seu que devia para ele agora 100 dinheiros. A dívida que ele tinha era de 10.000 talentos e foi perdoada pelo seu senhor. E agora ele encontra uma pessoa que deve para ele 100 dinheiros, menos que 10.000. E ele agora pega aquele homem e começa a apertar aquele homem, começa a sufocar, começa a dizer: ou você paga, ou você vai preso, ou você paga, ou eu te denuncio. E a Bíblia diz que aquele homem agora chega e se prostra, e reverencia e pede misericórdia, da mesma forma que ele pediu ao rei. Só que não teve pedido de misericórdia que quebrantasse o coração daquele homem. Ele achou que ele estava no seu direito, porque de fato existia aquela dívida, e ele não liberou e mandou que aquele homem fosse preso. Denunciou aquele homem foi preso. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas que viram aquilo ficaram indignadas porque acharam uma injustiça muito grande, pois ele gostou de receber o perdão do seu Senhor, mas quando foi no momento de ele perdoar, de ele ter compaixão, ele não quis. E esse foi basicamente o texto base, que foi o texto oficial que eu preguei. Havia uma unção, uma presença de Deus muito forte na igreja. E eu estava pregando assim todo o tempo, eu estava envolvida com a presença de Deus naquele lugar. E a partir daí é onde entra a experiência que nós vamos falar agora. Porque o Deus falava a respeito do perdão, e teve um determinado momento que o Espírito Santo de Deus falava comigo na hora que eu estava ministrando a palavra, que Deus faria algo naquela noite na igreja. Eu dei uma pausa, e naquele momento que eu dei a pausa, eu quis falar para a igreja o que o Senhor tinha falado comigo. Mas quando eu quis falar para a igreja, o Senhor me repreendeu e disse que não era para me falar. Então ali eu continuei a pregação. Para quem viu semana passada uma experiência que nós postamos a respeito do perdão,
que eu coloquei até o título dela aqui no YouTube como Experiência 4/7/2019, Perdão, Renúncia e Livro dos Feitos. Essa experiência, ela falava do perdão que Deus havia cobrado de algumas pessoas para pedir perdão a Deus, mas não somente pedir perdão, confessar. E eu posso até dizer que isso que nós vamos contar hoje é o final dessa parte do perdão, porque o que Deus pedia era um pedido de perdão, só que não era somente um pedido de perdão para Ele, mas era confessar o pecado. E como Deus falou que ia dar sinal, na terça-feira o Senhor veio dar esses sinais que ainda, vamos dizer assim, para completar aquela obra que Deus já havia começado na semana anterior. E a partir desse momento eu quero deixar com a irmã Thalia, que ela vai contar um pouco do que Deus falou com ela, dentro do que o Senhor permitir que ela conte, e vai contar também a batalha espiritual que houve na noite desse culto, quando foi no término da palavra, no término da pregação. A paz do Senhor, irmã Thalia. Agora eu quero lhe deixar à vontade para você contar o que Deus te mostrou, como foi que aconteceu essa parte da experiência da batalha espiritual. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como a irmã Solange já deu o início da experiência no culto de terça-feira. Enquanto ela estava ministrando a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo. E eu ouvi a voz do Senhor audivelmente, assim como você está ouvindo a minha voz. Eu ouvi a voz do Senhor, a voz de um homem que falava ao meu ouvido para entregar um recado a uma determinada pessoa na nossa igreja. Mas o Senhor mandava eu falar o nome da pessoa e também dizer o seu pecado. E eu fiquei bastante preocupada. A irmã Solange estava ministrando a palavra e eu estava sentada de olhos fechados e eu comecei meio que ali a contender com o Senhor, porque eu achava que era algo muito sério eu ter que relatar, falar o nome da pessoa diante de toda a igreja e também dizer o que a pessoa estava fazendo. Então eu fiquei ali conversando com o Senhor em pensamento. Senhor, eu vou entregar o recado, mas não vou dizer o nome. E eu ouvi a voz de Deus e o Senhor falou comigo: não, você vai falar aquilo que eu mandar. E quando eu ouvi a voz do Senhor, eu continuei ali meio que tentando argumentar com Deus. E para mim não falar o nome da pessoa diante de toda a igreja. E teve um momento em que eu comecei a sentir uma presença de Deus muito, muito forte na casa. E ali eu comecei a sentir os meus ossos tremendo. E eu disse: Senhor, eu vou entregar o recado, mas não vou dizer o nome da pessoa. E Deus sempre falando que não, que era para mim entregar tudo que Ele mandasse. Então teve um momento em que eu estava até mesmo me segurando na cadeira para não entregar o recado. E então eu senti uma brisa muito suave que vinha sobre mim. E nesse momento que eu senti essa brisa suave, eu descansei o meu corpo físico. E nesse momento em que eu descansei o meu corpo físico, eu senti rapidamente um peso caindo sobre os meus ombros. Um peso muito forte, muito rápido que caía sobre os meus ombros. E nesse momento, o Senhor me tomou em profecia. E o Senhor me usou para falar com uma determinada pessoa que estava no culto naquela noite. E o Senhor falava o nome dessa pessoa diante de toda a igreja. E eu me recordo que eu ouvia o Senhor falando no meu ouvido. E o Senhor dizia que o tempo havia acabado, que Ele já tinha dado muitas oportunidades para essa pessoa se arrepender e se humilhar diante dele. E por isso, pelo fato dele ter dado muita oportunidade,
o Senhor naquele momento marcou um encontro com aquela pessoa e Deus dizia, me revelava que essa pessoa estava falando mal da igreja, estava falando mal de alguns servos do Senhor ali da igreja. E o Senhor chamava essa pessoa pelo seu nome naquele momento, na hora do culto, diante de todos. E Deus dizia que não estava mais tolerando que ninguém tocasse na sua igreja. E Deus dizia, eu não tolero mais que toquem na minha igreja, porque sou eu quem estou te moldando. A minha igreja não tem nada a ver com o meu trabalhar na tua vida, porque sou eu quem estou te moldando. E o Senhor falava também outras coisas com essa pessoa. E Deus mandava que essa pessoa pedisse perdão à igreja e também dissesse, revelasse o que tinha feito contra a igreja, o que tinha falado. E então eu entreguei o recado do Senhor para essa pessoa e eu me sentei novamente. E então eu me recordo que a irmã Solange ali tomou novamente a direção e convidou que as pessoas viessem à frente fazer um concerto, fazer aquilo que o Senhor estava ordenando. E a pessoa a qual o Senhor falava naquela noite especificamente foi até a frente, pediu perdão e revelou, disse o que havia feito. No caso, o que Deus estava pedindo não era nem para a pessoa expor, porque Deus já havia exposto. No caso, Deus estava pedindo para que a pessoa confessasse, não é isso? Isso mesmo. E essa pessoa veio à frente e pediu perdão. E teve um momento em que eu recebi um abraço dessa pessoa. E aí então a presença do Senhor estava muito, muito real no meio da igreja. A presença de Deus era muito forte. E então o Senhor me arrebatou. O Senhor retirou o espírito do meu corpo e eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor falou comigo, filha minha, hoje eu irei te levar ao segundo céu para que você peleje contra as potestades que estão lutando contra o meu povo, contra a minha igreja. E o Senhor me levou em espírito ao segundo céu. E quando eu cheguei lá, eu via muitas potestades, demônios, eu via muitos demônios ali no segundo céu. E eu me recordo que nesse momento em que eu vi vários demônios, várias potestades ali, o Senhor colocou um escudo na minha mão direita e uma espada. O Senhor colocou a espada em minhas mãos. E o Senhor mandou que eu viesse pelejar ali contra aquelas potestades. E eu acho interessante que tinha um local certo para que eu colocasse, para que eu viesse ferir aqueles demônios. Não era em qualquer parte do corpo. O Senhor me revelava qual parte do corpo eu deveria ali ferir aquele demônio para que ele viesse recuar. E teve um momento em que um demônio específico se aproximou de mim. Era um demônio muito alto, mais ou menos 3 metros de altura, e ele tinha 2 chifres na sua cabeça. E o seu rosto não era um rosto de um ser humano, era de um animal, mas eu não sei especificar que animal porque era um rosto muito deformado. Não tem como eu descrever. E esse demônio se aproximava de mim. E ele vinha em direção a mim e dizia, chamava um palavrão comigo e falava, ele dizia,
Por que você entregou o recado para a igreja? Por que você entregou o recado para a igreja? Eu já estava conseguindo ganhar espaço no meio da igreja onde você congrega e você entregou esse recado. E esse demônio estava muito, muito furioso, porque eu havia entregado o recado que o Senhor mandou. É interessante, irmã Thalia, porque eu gosto de retratar algumas coisas para que as pessoas estejam em casa, elas possam entender. A nossa igreja é uma igreja que fala muito da santificação, jejum, oração, santificação, e que renuncia bastante coisa do mundo, né, que tenta renunciar à carne. Porém, eu queria até abrir um parênteses aqui para falar daquele sonho que eu tinha tido na mesma semana, não foi uma semana antes, que eu sonhei que a minha casa estava toda arrumada, porém, quando eu ia olhar embaixo dos móveis, embaixo das coisas, havia sujeira embaixo. Então, quando eu olhava a minha casa, aparentemente estava limpa e arrumada. Mas quando eu começava a afastar as coisas do lugar, embaixo não estava. E isso eu pensei que era algum tipo de pecado na minha vida, isso me preocupou demais. Eu orei ao Senhor, para o Senhor me revelar o que tinha na minha vida que não estava agradando ao Senhor. E o Senhor revelava que era justamente a igreja, porque aparentemente aos meus olhos estava tudo bem, porque todo mundo está com a saia, vamos dizer, abaixo do joelho, uma blusa com manga, a gente busca a santificação, as mulheres não tocam nos seus cabelos. Então, a santificação exterior, eu olhava, estava tudo bem, como a casa arrumada, tudo limpo. Só que Deus estava falando direto na igreja a respeito de tratar os pecados que procedem do coração do homem, que não dá para ver com os olhos, não é aparente, não é algo visível. Por exemplo, a gente não consegue ver o pecado da avareza. A gente não consegue ver a dureza de coração. A gente não consegue ver a cobiça, né? Tem coisas que estão dentro do coração do homem que a gente olha a pessoa bem vestida e não conseguimos ver. E era justamente disso, Deus mais tarde veio me revelar que esse sonho retratava a igreja. E é interessante que eu preguei nesse dia a respeito disso, porque foi uma palavra revelada, mas no meu entendimento, ali na igreja estava tudo bem, estava tudo tratado. Exteriormente falando, eu olhava e estava tudo bem. E quando o Senhor falou isso, eu realmente fiquei bastante espantada, porque houve muitos pedidos, através de um pedido dessa pessoa que Deus expôs. Deus disse que estava ali expondo uma situação para que através dessa uma situação outras pessoas viessem ter temor e confessar o seu pecado. E eu fiquei bem maravilhada e impactada, porque Deus quebrantou outros corações que tiveram temor no momento e vieram confessar, né, irmã Thalia? Então, o espaço que Satanás estava ganhando na igreja não era um espaço que você via com os olhos carnais. Não é um espaço da vaidade, não é um espaço da sensualidade que você pode detectar com os teus olhos. Era algo no coração, era dureza, era concupiscência, é algo que você olha por fora, aparentemente está tudo bem, mas, por exemplo, a falta do perdão. Não tem como a gente ver, a menos que Deus revele. E o Senhor escolheu essa terça-feira, dia 9/7, justamente para trazer essas coisas à tona. Por isso que Satanás veio dizer que ele estava ganhando espaço. Porque não era um espaço exterior, mas era um espaço muito maior que ninguém via. Se não fosse o Espírito Santo para revelar, não tinha como a gente saber, não é verdade? Pode continuar, irmã Thalia. Então, depois que esse demônio falava isso para mim, ele estava muito furioso. E ele tocava, ele com aquelas garras dele, ele colocava aquelas garras dele no meu pescoço. E ele começou ali a apertar com muita força o meu pescoço em espírito, porque o meu corpo estava na igreja. E nesse momento em que ele apertou, rapidamente o meu espírito retornou para o meu corpo na igreja, porém, meu espírito estava no corpo, mas eu não estava vendo nada do que estava acontecendo na igreja, porque nesse momento eu estava já tendo uma visão. Eu estava vendo um demônio segurando no meu pescoço e começou a me faltar o ar. Eu perdi a respiração, eu não conseguia mais respirar e eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E teve um momento em que a irmã Solange, o Senhor deu uma estratégia a ela e ela colocou azeite na minha boca.
E nisso, depois que ela colocou, minha respiração retornou novamente. Mas ainda o Senhor me dava uma visão a respeito da nossa igreja. O Senhor me mostrava homens e mulheres entrando na nossa igreja, mas quando eles entravam, passavam da porta, se dividia, homens iam para um lado e as mulheres iam para o outro lado. E a irmã Solange já havia falado isso comigo. A gente já estava orando nesse propósito para saber se Deus iria confirmar ou não. E quando o Senhor me deu essa visão, eu falei para Deus: Senhor, mas isso é algo que eu já sei, porque eu já tinha conversado isso com a irmã Solange. Mas o Senhor falou comigo: filha, eu falei há dias atrás que sou eu quem estou dando os mandamentos, a doutrina da minha igreja. Por isso, diz a minha serva para fazer desta forma, para fazer conforme eu estou mandando. E o Senhor mandava para a irmã Solange fazer dessa maneira, separar homens de um lado e mulheres do outro lado. É interessante, irmã Thalia. Eu vou tecendo os comentários conforme eu for lembrando, na medida que a irmã Thalia vai falando. Eu congreguei muito tempo na Igreja de Deus e Amor, que era bênção, quando eu congreguei lá, uma bênção do céu. E havia essa separação entre homens e mulheres, mas naquele tempo o meu entendimento era que não tinha algum problema, não tinha problema nenhum se sentasse misturado homens e mulheres, eu não via problema nisso. Só que quando a gente coloca a igreja na mão do Senhor para Ele dirigir, não vai valer mais o que eu acho, ou o que eu deixo de pensar, ou o que eu deixo de achar, mas assim o que o Senhor determina. E eu não achava que tinha problema algum. Passamos quase 5 anos assim, sentando homens e mulheres. Só que Deus me permitiu ver na igreja algumas situações que eu comecei a observar que tinha pessoas que se desligavam do culto e deixavam de adorar a Deus como prioridade na hora do culto para conversar com o esposo ou a esposa quando sentavam perto. E o Senhor me permitiu ver uma situação até mesmo de carinho e de carícia dentro da igreja. E aquela situação eu não vi que seria algo bom para a vida espiritual de alguém que vai para a igreja buscar o Senhor. Eu vi e eu fiquei achando que aquilo ali, o Senhor não se agradava. E foi a partir dali que eu comecei a orar perguntando ao Senhor se eu devia ou não separar, porque eu vi que tirava do foco. Porque qual é o foco? Não é a adoração, não é buscar a presença do Senhor. Quando você está com teu esposo do teu lado ou tua esposa, você vira, você conversa, faz um carinho ali, você se desliga do céu. E eu fiquei maravilhada porque Deus veio a confirmar isso. Então, de certa forma, Deus está nos fazendo voltar aos caminhos antigos, não é verdade? Pode continuar, irmã Thalia. E depois que o Senhor falava, me mostrava isso em visão a respeito da separação de homens e mulheres dentro da igreja, o Senhor falava comigo: filha, os tempos de Ananias e Safira voltaram. Os tempos de Ananias e Safira voltaram. E o Senhor falava que ele iria começar a tirar a capa de muita gente do meio da igreja. E depois, após o Senhor falar isso, que os tempos de Ananias e Safira voltaram, o Senhor me revelava, o Senhor me mostrava 4 satanistas aqui do Brasil. E o Senhor revelava para mim que esses 4 satanistas, eles fizeram um pacto. E o pacto deles é toda sexta-feira doar sangue. Toda sexta-feira eles se cortam, estão ali doando o seu sangue para tocar na igreja do Senhor. E o Senhor mostrava isso, que eles fizeram esse pacto com Satanás para destruir a igreja. E o Senhor também falava para mim: filha, estes satanistas,
eles estão sendo impedidos por Satanás de vir até aqui, nesta igreja, porque Satanás sabe que se eles vierem aqui, eles vão se converter ao Senhor. E por isso Satanás não vai permitir que eles venham aqui neste lugar. Mas eles já sabem aonde essa igreja se localiza. Sabe o endereço, sabe o número dessa igreja, sabe aonde essa igreja está. Mas Satanás vai impedir que eles cheguem até aqui, porque se eles vier, eles irão se converter ao Senhor. E depois que o Senhor falava isso comigo, o Senhor falava isso a respeito dos satanistas. Eu vou também relatar algo que aconteceu, que no momento em que o Senhor me levantou, me usando em profecia para entregar esse recado a essa pessoa, eu estava ouvindo a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor e falava para a igreja. E teve um momento que uma pessoa no meio da igreja se levantou. E essa pessoa se levantou no momento em que eu estava entregando o recado do Senhor. E Começou a falar em língua? Começou a falar em língua? Começou a falar em línguas. E nesse momento em que essa pessoa fez isso, a voz de Deus se calou muito rápido. De repente, a voz do Senhor se calou. E eu não ouvi mais nada. Então, eu perguntei para Deus: Senhor, cadê o restante do recado? Porque o Senhor iria falar outra coisa comigo, sendo que na hora cortou. O Senhor se calou quando essa pessoa se levantou no meio da igreja e começou a falar em línguas. E eu comecei a perguntar: Senhor, cadê o restante do recado? Senhor, o que está acontecendo? E quando eu perguntei isso a Deus, o Senhor falou comigo: quando eu estiver falando, cale-se diante de mim toda a igreja. E o Senhor falou isso, então eu abri os olhos e eu vi o que a pessoa estava fazendo, então eu entendi o que Deus havia falado comigo. E quando essa pessoa terminou de falar em línguas e se sentou no seu lugar novamente, o Senhor tornou a falar comigo de novo. Eu voltei a escutar a voz do Senhor e o Senhor deu continuação ao recado que ele estava me entregando. Pronto, meus irmãos, essa foi a experiência que eu tive com o Senhor no culto de doutrina da terça-feira. E eu vou deixar um versículo que o Senhor me deu no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 7, que diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que os cercam. Amém? Passo a oportunidade para a irmã Solange. É interessante que esse versículo nós tiramos como confirmação justamente do que Deus falou. E fala aí, né? Que Deus deve ser reverenciado, extremamente reverenciado. É bem interessante porque Deus falou aí claramente a questão da reverência e isso acontece, tem pessoas que nem sabem, né? Deus está falando, usando alguém e de repente as pessoas, não vou dizer se empolga, mas ali fica de certa forma feliz porque Deus está falando e acabam até mesmo dando lugar ali para dar glória, para falar em língua, e o Senhor ali mostrou que tem que se calar diante dele para ter reverência. Então ele mesmo se calou para a pessoa parar, para depois ele retomar o recado. Sobre isso, tem uma palavra bem clara no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. A gente encontra no versículo 12, no versículo 26, melhor dizendo, Paulo está dizendo, fala sobre a necessidade de ordem no culto. E ele diz: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.
No versículo 30 ele diz: Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o versículo 32: E o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, mas como em todas as igrejas dos santos. E aí ele finaliza no versículo 40 dizendo: Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, aí a gente vê, e a própria palavra vai dizer no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, a parte B, que diz que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, essa foi uma experiência que nós tivemos, que já fica de alerta. Já aconteceu comigo também, irmã Thalia, de eu entregar um recado da parte do Senhor para alguém e a pessoa ficar tão feliz ali, começar a pular, falar em língua machá, e depois vir me perguntar o que Deus falou, porque na hora a pessoa estava falando o que a pessoa deve fechar a boca e somente ficar atento ao que Deus está falando naquele momento. E eu fiquei meio maravilhada nesse culto, porque gerou um temor muito grande. Várias pessoas confessaram o seu pecado e pediram perdão. Nós temos a gravação, mas infelizmente a gente não pode postar, a menos que as pessoas autorizem, né? Aí é diferente. Mas se Deus permitir, estarei postando a pregação desse dia. E aí depois, em seguida de todo esse pedido de perdão, o que a gente enfrentou? Uma grande batalha, que foi justamente nessa hora que Deus falou contigo, que estava te levando ao segundo céu para você pelejar contra os demônios, porque eles estavam ganhando espaço. E eu vou dizer uma coisa para os meus amados ouvintes. Todas as pessoas que tinham um tipo de brecha na sua vida, Satanás lançou uma seta na hora no culto, não foi verdade? Que tinha um tipo de brecha, teve inclusive uma pessoa que caiu possessa, demoniada, e outra realmente teve uma peleja muito grande. Satanás tentou matar essa pessoa dentro da igreja. Teve uma terceira pessoa também que Satanás entrou ali na garganta dela, não foi? Na garganta dela. Teve outra que Satanás se posicionou. Eu sei que para quem não entende de batalha espiritual vai achar uma loucura isso que a gente está falando. Mas a verdade é que um demônio se posicionou na veia do coração da pessoa e a pessoa ia literalmente morrendo dentro da igreja, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, é preciso que você venha fechar todas as brechas na nossa vida, e não só brechas no exterior do nosso corpo, porque a Bíblia vai dizer, eu até falei ontem aqui na oração, que os fariseus eram hipócritas, porque limpava tanto o exterior do prato e esquecia de limpar dentro, era como sepulcro caiado. Então, fica aí o recado da parte do Senhor a respeito de reverência, a respeito de perdão sincero, a respeito de confessar o pecado, porque é o que Deus falou na nossa igreja. O que Deus falava? Quando você fala de alguém, você precisa no mínimo de 2 ouvidos para te ouvir. Mas quando você pede perdão, você quer pedir perdão a Deus em silêncio e oculto no teu quarto ou no canto só você e Deus. E Deus está dizendo que não está tolerando mais esse pecado, porque se tocou na igreja e falou mal, você tem que pedir perdão a Deus e confessar o teu pecado diante da igreja e pedir perdão para a igreja ou para a pessoa em questão. Então ficou aprendizado em termos de reverência, ficou aprendizado para a gente em termos de fechar as brechas, quem tem brecha aberta. Ficou aprendizado assim de vários tipos nessa experiência que nós tivemos, principalmente na organização, nesse sentido de separar homens e mulheres. De um lado homem, de outro lado mulheres. A Bíblia Sagrada diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí o recado da parte do Senhor. Quem se despede é sua irmã em Cristo, Solange Souza. Irmã Thalia. E, como vocês sabem, a nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, que fica aqui na rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, aqui no bairro dos Funcionários 2, em João Pessoa, na Paraíba. Eu quero orar pela sua vida para que você seja extremamente edificado através dessa experiência. E eu não posso deixar de convidar você que está afastado da presença do Senhor, você que se desviou, que afracou por um motivo, não importa qual que tenha sido, ou você que está tão fraco na fé que você se encontra sem força, você se encontra talvez até em pecado, não sei, mas eu quero te dizer que Deus, Ele perdoa. Ele te perdoa se você confessar o teu pecado, se humilhar diante dele, tá bom? Volta. O Senhor diz para alguém,
Eu sei que essa experiência que estamos gravando é gravada, mas o Senhor diz para alguém que esta pessoa vai ouvir essa experiência. E o Senhor manda eu te dizer, volta para o lugar que você saiu. Você saiu da da minha casa, por rebeldia e por dureza do teu coração. E tu foi congregar em outro lugar por impulso do teu coração. Mas eu te digo, homem, volta para o teu lugar, porque não é tempo e eu não dei a ordem para que tu saias e faça as coisas como tu queres. Então, o que eu entendo, Andai, Astocomanai, é que você não pode simplesmente sair porque você está sendo moldado. Não pode, o Senhor está dizendo para alguém, é um homem. Se tiver alguma mulher nessa mesma situação, receba também, mas Deus está falando especificamente com um homem. Você saiu na rebeldia, o Senhor está dizendo, volta, se humilha, pede perdão, porque eu vou te honrar naquele lugar. Não saia de onde você está sem a direção do Senhor, porque você pode pagar um preço grande, tá bom? Eu vou orar pela vida de quem está fazendo concerto, aliança com o Senhor. Nós vamos orar agora pela vida de quem está voltando para Jesus, tá bom? Talvez seu nome foi apagado do livro da vida, mas Deus é poderoso para reescrever novamente. Fecha teus olhos, dobra teus joelhos onde você está e se humilha diante do Senhor, que Ele é poderoso para te receber. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu apresento, meu Pai, a vida deste homem e desta mulher, que foi, de certa forma, tocada pelo Teu Espírito Santo, que foi impactada, que aprendeu com o Senhor, meu Pai, através dessa experiência, que agora está de joelho dobrado, que agora está se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, falhas e fraquezas, fazendo concerto de aliança com o Senhor, te recebendo como seu único e suficiente Salvador e te pedindo força, meu Pai, para que o Senhor venha libertar. Liberta este homem, liberta esta mulher, esse jovem, essa adolescente. Meu Pai, fortalece para que essa pessoa venha a partir de hoje, Jesus, andar na direção do Teu Espírito Santo e que o passado dele, o passado dela seja apagado e esquecido, como diz a Tua palavra. Pai querido, eu oro para que a libertação chegue e eu te peço que o Senhor escreva o nome desta pessoa no Teu santo livro da vida e sela com o Teu sangue, para que na volta do Rei nós possamos nos encontrar contigo nos ares. É o que eu te peço, meu Pai, por esta vida e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.